Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 28 de abril de 2025. Nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, ó, O Livro dos Espíritos, uma publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando a questão. Deixa eu colocar aqui, acho que eu tirei do lugar. Nós estamos no capítulo 2 da parte terceira, né, das leis morais. É O a questão 651, Rose. 651, que eu tirei o papelzinho do lugar. Está aqui, 651. 651 nós fizemos semana passada, não foi, não? Você falou que ia repetir ela hoje. Ah, é? Meu Deus, eu estou meio perdida aqui dentro. É tanta coisa, gente, que eu fico até meio perdida assim. Que segunda-feira não teve o Livro dos Espíritos. Por isso que eu achei estranho. Eu tinha marcado dia 21, mas como nós não demos aula dia 21, então essa que ficou para hoje. É a parte terceira, capítulo 2 da Lei de Adoração, questão 651. Obrigada, Ideína. Então, gente, vamos aqui elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, agradecer ao Senhor pela oportunidade que todos nós temos de estarmos sempre aqui estudando, aprendendo, procurando crescer, recebendo as bênçãos do Pai amado, e que esse Pai continue a derramar sua misericórdia sobre cada um de nós, onde quer que estejamos, e também pedimos ao Pai que abençoe a todos esses irmãos que se encontram em sofrimento, né? Há muitos companheiros sofrendo, passando por dificuldades. No momento, há uma família brasileira chorando pela desencarnação da sua filha, que morreu num atentado no Canadá, né? No dia de ontem. Houve um atentado gravíssimo no Canadá, e uma brasileira desencarnou nesse atentado. Que ela seja abençoada, seja amparada, que sua família também seja amparada, porque deve estar sofrendo muito, e que todos aqueles, né, que se encontram em desequilíbrio, possa também receber o amparo da espiritualidade amiga. Que o Senhor nos abençoe hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bem, ô, meu amigo Alberto, estamos com saudade, hein? Estamos com saudade do senhor. Mamãe está bem? É, melhorou bastante, se recuperou bem, mas teve outros motivos aí que fez eu estar ausente. Mas estou aqui presente, firme e forte agora. Filha, maravilha. É sempre bom vê-lo. Bem, meus irmãos, vamos lá. Questão 651 de O Livro dos Espíritos. Deixa eu só colocar aqui uma coisinha, só para eu não me perder. Opa, é uma anotação que eu tenho que fazer aqui. Então, vá. Kardec pergunta assim: terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração, né? E eles dizem: não, nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. Nós falamos até semana passada de um livro do companheiro Carlos Friedrich Loeffler, que ele fala que, quando Kardec está perguntando sobre isso, ele está falando daqueles povos, tá? Daqueles homens que já tinham uma noção, a razão, né? Já dominavam a sua razão. Então, mesmo aqueles povos do gênero humano, lembra, gênero humano, que nós falamos sobre isso, bem antigos, bem primitivos, mas que já tinham o domínio da razão. Não aqueles primeiros humanoides, né?
que andar tinha um corpo ainda muito parecido com os animais, que não tinham noção de nada. Não, ele não está falando desses primeiros homens. Ele não está falando sobre esses primeiros grupos, que não tinham noção, né? Aquela luta pela sobrevivência, como os animais irracionais. Não está falando desse grupo. Porque esse ser humano, né, esses primeiros, eles não tinham a capacidade de abstração, de admirar a beleza da criação. Não tinha essa capacidade. Ele já está falando daqueles outros grupos, né, que já se formavam em bando, caçavam juntos, já tinham uma ideia, né, de autoproteção, já faziam suas pinturas rupestres, povos, né? Então, ele pergunta se haverá povos do gênero humano, né, destituídos de todo sentimento de adoração. Ele diz que não, que nunca houve povos de ateu. E o homem, quando começa, né, a desenvolver essa capacidade de raciocínio, de admirar a natureza, de fazer questão de registrar nas paredes, dentro das cavernas, cenas do seu dia a dia, da caça, né? Ali da vida entre eles, todos já compreendiam, já começavam a ter uma compreensão que, acima de tudo, havia uma força maior, né? Um ente supremo. Então, o que a gente vai encontrar nesses povos bem mais primitivos, às vezes, né, um tipo de monumento, né, um tipo de monumento voltado para um ser supremo. Aí, na 652, poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da lei de adoração? Aí ele vai dizer assim: a adoração está na lei natural, tá? A adoração está na lei natural. Aí eu vou voltar aqui e pedir a vocês que voltem um pouquinho na questão. Deixa essa marcada, 652 marcada, vamos voltar rapidinho na questão 614. Que ele disse: a adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato do homem. Aí, lá, voltando a 614 está da parte terceira, capítulo 1 da Lei Divina Natural. Kardec pergunta assim: que se deve entender por lei natural? E eles respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta, quando se afasta dessa lei. Que lei? Onde está escrita a lei de Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos, na nossa consciência. Então, olha só, ela a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Quer dizer, se a lei de Deus é eterna, e é eterna, então, ele diz aqui, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Quem segue a lei de Deus vai ter a felicidade verdadeira, a felicidade eterna, não é? Porque é a única verdadeira para a felicidade do homem, dizem os espíritos. Se ele segue a lei de Deus, que é eterna, ele vai alcançar a verdadeira felicidade e será eternamente feliz. Os espíritos superiores, não estou falando nem dos espíritos puros ainda, estou falando dos superiores, né? Aqueles da segunda ordem, já são espíritos que gozam de uma felicidade. E os puros gozam da felicidade eterna. E ele diz aqui:
Essa lei de Deus, que é a lei natural, ela indica o que eu devo fazer ou deixar de fazer. Então, por que ela me diz o que eu devo fazer ou deixar de fazer? Porque eu aqui já tenho livre arbítrio. Então, ela me diz o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. E eu escolho. Eu escolho. Porque, olha só, se eu não pudesse escolher, pensa bem, se eu não pudesse escolher, o que adiantaria essa lei me indicar o que eu devo ou não devo fazer? Não seria uma incoerência? Seria uma incoerência. E livre-arbítrio, se eu não posso escolher o que eu devo ou não fazer. Certo? Então, a lei de Deus, ela não me impõe o que eu devo ou não devo fazer. Ela me indica, ela me mostra. Mas a escolha é minha. A escolha é minha. Agora, quando eu não sigo essa lei, quando eu me afasto da lei, eu me torno infeliz. É a consequência natural da minha escolha equivocada. Mas eu tenho o direito de escolher, porque eu ganhei, eu conquistei o livre-arbítrio. Então, o homem só recebe o livre-arbítrio quando ele alcança a idade da razão. O que adianta um ser que ainda não tem a razão ter livre-arbítrio? Não adianta nada, adianta? Não adianta nada. Se ele não é capaz de raciocinar, a que você vai dar livre-arbítrio a ele? Então, o livre-arbítrio é dado ao homem quando ele chega à idade da razão. E aí, ó, ele deixa de ser, entre aspas, aí, guiado. Eu que vou escolher o meu destino, né? Eu que vou formar o meu destino. E as consequências das minhas escolhas são minhas. Então, muito interessante essa questão 614. Vamos voltar lá para 652. Aí vem Kardec perguntando: pode-se considerar a lei natural como fonte originária da adoração? Lei natural é a lei de Deus. Nós vimos isso na questão 614. A adoração está na lei natural. A adoração está na lei de Deus. Pois resulta de um sentimento inato do homem. É um sentimento que o homem traz com ele. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência, né? Então, o Espírito traz com ele essa lei de Deus. Então, nós podemos dizer, né? Tem um filósofo que ele diz assim, que a fé é o veículo e a oração é a estrada. Então, olha só, a fé é o veículo e a oração é a estrada. A estrada que liga o Criador à criatura e a criatura ao Criador. Então, a oração é a estrada. A fé é o caminho, né? É o veículo. A oração é a estrada. Essa estrada, que é a oração, é o que liga o Criador à criatura e a criatura ao Criador. Então, é a nossa oração que nos liga a Deus e que liga Deus a nós. Mas para que eu faça a oração, eu tenho que ter fé. Eu achei muito interessante esse pensamento, né? Então, quando o amigo espiritual diz a adoração está na lei natural, que a lei de Deus está na minha consciência, pois resulta de um sentimento inato no homem. Eu trago isso.
Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes, tá? Então, essa oração existe entre todos os povos, se bem que de forma diferente. Deixa eu pegar aqui um livrinho. Opa, deixa eu ver onde ele está. Eu vou precisar dele agora. Ah, meu Deus. Ah, tá. Isso. Não. Isso é até a capa dele. Só não está. Não, meu Deus. Deixa eu achar o livro aqui rapidinho, gente. São tantos livros. Ah, meu Deus. Não, não é isso. Jesus. Eu esqueci de tirá-lo bastante antes de a gente fazer o estudo. Só um minutinho. Meu Deus do céu. Onde eu botei? Nosso estudo de hoje. Onde a abóbora tem? É que eu arrumei no instante, esqueci da aula, de que ele fazia parte da nossa aula. É muito interessante. Só um minutinho, eu vou dar uma pausinha aqui, gente. Só para dar uma procuradinha aqui no. Esse livro aqui, que eu já até mostrei para vocês, Fundamentação da Ciência Espírita, tá? Fundamentação da Ciência Espírita, do nosso irmão Carlos Friedrich Loeffler. E ele vai falar aqui sobre essa questão que eu achei bastante interessante. É tanta marcação que eu coloco, gente, que eu desculpa. Ah, ele diz assim: se o sentimento religioso é resultado das intuições que o ser carrega em seu subconsciente, apontando-lhe a existência de forças e valores que em muito superam tudo aquilo que está à sua volta do mundo físico, o conhecimento religioso é o cadinho que tenta sintetizar e interpretar as diversas concepções que são construídas pela consciência a esse respeito. Acrescido de um importante componente, que é a inspiração, que acompanha todos os líderes religiosos de todas as épocas, a doutrina espírita esclarece como sendo resultado do exercício da faculdade mediúnica. As diversas correntes de conhecimento religioso se estruturam doutrinariamente a partir das instruções colhidas e reunidas por tais arautos, que são os líderes religiosos. Então, ele fala aqui que a adoração existe em todos os povos, mas em cada povo ela funciona de uma forma diferente. E não é só em cada povo, em cada religião. Na igreja evangélica, de uma maneira, na religião católica, de outra maneira, no budismo, de outra maneira, né? Entre os muçulmanos é de outra maneira, nos espíritas é de outra maneira. Então, ele falou aqui: se o sentimento religioso é o resultado das nossas intuições que nós carregamos em nosso subconsciente, apontando-nos a existência de forças e valores que muito superam tudo aquilo que está à volta do mundo físico, que é a ideia de Deus, já está escrito a lei de Deus, na nossa consciência, já o conhecimento religioso é diferente. Sentimento religioso é uma coisa,
É uma coisa que você traz inata em você, né? Mas o conhecimento religioso é o cadinho que tenta sintetizar, interpretar as diversas concepções que são construídas pela consciência sem respeito. Como é que eu construo, materializo essa ideia do meu sentimento religioso? Aí ele vai dizer aqui, acrescido de um importante componente, que é a inspiração, que acompanha todos os líderes religiosos. A gente está falando aqui dos verdadeiros líderes religiosos. De todas as épocas, a doutrina espírita esclarece como sendo resultado do exercício da faculdade mediúnica. Um minutinho, gente. Seguindo aqui. Então, a doutrina esclarece como sendo resultado do exercício da faculdade mediúnica. As diversas correntes de conhecimento religioso se estruturam doutrinariamente a partir das instruções escolhidas e reunidas por esses líderes religiosos. Estes se encarregam de codificar um modelo ou doutrina religiosa. Quando se admite a interferência de Deus ou das forças superiores em atenção às súplicas ou rituais humanos, o Deus religioso é dito providencial. Foram sempre bem mais numerosos do que as formas de religião, eminentemente passivas. Naturalmente, muitas foram as formas de exteriorização adotadas no sentido de agradar ou sensibilizar a providência. Quer dizer, o homem já adotou várias formas para agradar a Deus, né? Para sensibilizar a Deus. Inúmeros foram os mestres e profetas, cada um com uma fórmula própria. No entanto, é interessante notar que, embora haja diferenças na imposição de normas e rituais, os ensinamentos morais e teológicos, em essência, são muito similares nas várias modalidades religiosas do tipo providencial. Então, nós temos, né, várias formas, né, das normas, como realizar uma cerimônia religiosa. Mas, nas verdadeiras religiões, os ensinamentos morais e teológicos são mais ou menos similares. Quer ver uma coisa? Quando Allan Kardec escreveu, né, escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, o que ele abordou do Evangelho segundo o Espiritismo? Se a gente perceber, grande parte do Evangelho segundo o Espiritismo trata dos ensinamentos do Sermão da Montanha. Trata dos ensinamentos do Sermão da Montanha. Porque o Sermão da Montanha é o conjunto dos ensinos de Jesus. E aí a gente vai perguntar, quem é que vai discutir os ensinos de Jesus? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele aborda, essencialmente, o Sermão da Montanha. E qual é o companheiro de uma outra religião que vai discutir o que está no Sermão da Montanha? Kardec não vai discutir temas polêmicos. Maria continuou virgem ou não continuou depois que casou? Maria era virgem ou não era virgem? Não vai discutir isso. Vai discutir os ensinos de Jesus. E esses estão no Sermão da Montanha. E todas as religiões concordam com ele. Ama a Deus sobre todas as coisas e é o próximo como a ti mesmo. Quem vai discutir isso? Quem é que, sendo cristão, vai discutir isso? E mesmo dentro das outras religiões, o budismo não nega isso. O muçulmano não nega isso. As religiões espiritualistas, o budismo é uma religião espiritualista, o hinduísmo é uma religião espiritualista. Nenhuma delas nega isso. Entendeu? Então, o que ele diz aqui? Muitas foram as formas de você exteriorizar um sentido de agradar a Deus.
Inúmeros foram os mestres e profetas, cada um com seu jeito próprio. No entanto, é interessante notar que, embora haja diferenças na imposição de normas e rituais, os ensinamentos morais e teológicos, quer dizer, ensinos de Jesus e teológicos, ensinos de Deus, em essência, são muito similares nas várias modalidades religiosas do tipo providencial. Situam o ser humano como um elemento intencionalmente criado no universo, capaz de comunicar com a fonte primordial, que é Deus, da criação, no sentido de solicitar sua proteção, declarar respeito, devoção e fidelidade. E estabelecem um padrão de comportamento aos seus seguidores, como sendo vontade de Deus. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, qualquer criatura de qualquer religião, ela tem a ideia de que Deus exige dela um padrão de comportamento. E que essa é a vontade de Deus. E se ele se afasta dessa vontade, ele sofre. Pela forma profética com que são obtidos e do modo pragmático com que são ministrados, os conhecimentos são evidentemente dogmáticos. Logo, não são passíveis de discussão. Aceita-se ou não. Então, nós temos essa coisa. Ninguém discute isso. A pessoa aceita ou não aceita. Por encontrar o terreno fértil da certeza subconsciente que todas as pessoas possuem, de que há realmente alguma coisa além da matéria, essa forma de conhecimento tem vencido o tempo e continua vigorando, apesar dos muitos acessórios doutrinários e lógicos e dos muitos males que a interpretação mal feita de certos ensinamentos tem produzido à humanidade. Então, ele aqui traz essa ideia inata no homem, esse sentimento religioso, em que isso é expressado de várias formas. E que aqueles líderes, né, mostram do jeito deles como isso deve acontecer. É o padre, o pastor, o líder espírita. Mas o homem tem essa ideia de que ele deve ter um comportamento. E que esse comportamento é imposto pela vontade de Deus. Mas que ele tem o direito de seguir ou não seguir. Mas ele sabe, ele tem essa ideia de que quando ele se afasta dessa vontade divina, ele sofre. Aí vem a ideia do pecado, lembra? Pecado original. Adão e Eva desobedeceram, né? Por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Porque eles desobedeceram essa vontade divina. E se a gente for procurar em várias culturas, você sempre vai encontrar um tipo de um casal, de um ser que foi criado e que, ao desobedecer, foi castigado. Então, mostrando como a gente traz isso na nossa mente, desde os tempos primitivos, né? Está lá, no nosso inconsciente. E a gente pergunta, quem e o que tão forte esculpiu isso dentro de nós? Né? A ponto de todos os seres terem esse tipo de adoração. É uma coisa muito interessante, né? Vamos lá na questão 653. Questão 653. Adoração exterior. Aí Kardec pergunta, precisa de manifestações, né? Quando ele fala isso, precisa, quer dizer,
É necessário essas manifestações exteriores, a adoração. Quando ele fala da manifestação exterior, ele está falando da forma. É a forma, não é esse sentimento inato, é a forma como cada um vai manifestar sua adoração, com imagens, com templos, tá? E aí eles dizem, adoração verdadeira é a do coração, é o ato de contrição. Deus, gente, a gente tem que pensar numa coisa. Deus não é essa adoração que a gente pensa, quando você fala, adoração verdadeira é do coração, é o nosso ato de contrição, tá? Deus, porque tem gente que pensa que quando eu falo em adoração, eu tenho a ideia de que Deus está me policiando. Adoração não é Deus nos policiando. Ele não precisa nos policiar, porque as leis naturais contam disso. Quer ver uma coisa? Roberto, vê se você pode me dizer aí uma lei natural que, de certa forma, promove esse policiamento. Ué, uma lei natural que promove esse policiamento, acho que não existe, né? Olha só, preste atenção no que eu estou falando. Porque, às Ah, vezes, a gente pensa hum, que Deus está nos policiando, vigiando, para fazer uma isso. ideia de que vai ter que pagar. Pegou, Hum, se fosse os olhos de Deus sobre nós. Tá? Porque as pessoas existem companheiros que dizem assim, olha só, olha o que você está fazendo, Deus está te vendo. Ninguém aqui nunca ouviu isso, não. sim, já. Deus vai te castigar. Não tem essa ideia? Isso. Ele não tem essa preocupação, tá? Deus não tem essa preocupação. As leis naturais tratam disso. Elas tratam disso. Então, quando eu perguntei a você, uma lei natural que nos mostra isso, a lei de ação e reação. É uma lei natural. Deus não precisa. Se você se afasta das leis divinas, o que que disse lá na questão 614? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que ele deve fazer e deixar de fazer. Se ele deixa de fazer, ele se torna infeliz. Quando ele se afasta da lei de Deus, ele se torna infeliz. Não é? Então, a lei natural, a lei de ação e reação, ela nos faz essa observação. Se você se afastar da lei divina, existe a lei de ação e reação, que é uma consequência natural dos atos que nós praticamos. Então, não precisa aquela ideia de que Deus está de olho em você, que a gente sempre fala, a gente não fala isso. Deus está vendo, eu entrego isso nas mãos divinas. Não! Deus não promove o nosso policiamento. Podemos dizer que as leis naturais tratam disso. Se eu me afasto da lei natural, eu sofro as consequências. A lei de ação e reação. E quando você vai lá em Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo, quem quiser anotar aí do lado da questão 653, no capítulo 12,
versículo 1, diz assim, ó, Paulo de Tarso diz assim: portanto, também nós, com tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo fardo e o pecado do que nos envolve, corremos com perseverança para o certame que nos é proposto. Existe uma nuvem de testemunhas à nossa volta, né? Quantos amigos espirituais, né? Eu digo amigos espirituais ou não, estão nos observando, né? Paulo falou sobre isso. Então, existe a lei de ação e reação. Então, a adoração verdadeira não é o policiamento de Deus, né? Ela não é o policiamento de Deus, que Deus não vigia ninguém. Ah, Alberto pisou fora do quadrado. Vai ser castigado? Não. Deus não tem essa preocupação. Nós já conhecemos as leis naturais e já temos a ideia inata de que eu não devo me afastar dela. Como disse o nosso companheiro Carlos Friedrich Loeffler, todas as culturas, né, todos os seres, todas as culturas, têm essa ideia na sua cabeça. E ele diz aqui, né? A adoração verdadeira é do coração, é o nosso ato de contrição. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Então, esse tem sobre vós o seu olhar não é no sentido de policiar. Olha o que disse Paulo: nós somos observados por uma multidão de testemunhas, né? Ô, Rose, Então, aí nesse caso aí, a gente poderia dizer que Deus não pune, é óbvio, né? Mas o juiz seria a nossa consciência. Porque se a gente contradiz a lei de Deus, quem vai nos cobrar é a nossa consciência, porque está registrado, né? é registrado na nossa consciência. Então, nós é que patrocinaremos o reajuste, a reeducação, porque você sabe que você está indo contra a lei de Deus. E ao ir contra a lei de Deus, você será infeliz. O espírito sabe. A personalidade é que esquece. A personalidade que esquece. Eu, hoje, aqui, Rose, mas o espírito sabe. A personalidade esquece, né? Então, essa adoração, ela precisa de sentimento, que é a contrição. Aí ele diz aqui na 653A, será útil a adoração exterior? Sim, se não consistir num vão simulacro. Ela pode ser útil, sim. Você ter seu templo religioso. Você ter. Porque tem pessoas que elas precisam de ter alguma coisa, né? Vamos dizer assim, de ter uma imagem, de ter algo que ela utiliza, né, para dirigir com mais facilidade o pensamento dela. Tem pessoas que precisam disso, né? Tem pessoas que precisam ajoelhar, sentem-se melhor se ela se ajoelhar lá na igreja dela, né? E fazer os pedidos dela, se ela acender a vela. Tem pessoas que têm essa necessidade. Pessoas que têm essa necessidade. E você vai dizer o quê? Que isso está errado? Aquela criatura, ela precisa disso. Ela precisa dessa aproximação, né? dessa coisa material. Então,
Isso é o que ele diz aqui, ó. Eu tenho aqui, eu não faço adoração à imagem, né? Mas eu tenho aqui a minha imagenzinha do São Francisco de Assis, de outros espíritos, que é quase como se fosse um retrato, né? Daquele ser. A imagem é quase como um retrato. Então, ele diz: não tem problema nenhum se essa adoração, se ela te ajuda a te concentrar melhor, não tem adoração, não tem problema nenhum. Aí ele diz aqui, mas ela não pode ser apenas um vão simulacro, um fingimento, algo que você usa para querer mostrar para os outros, né? Aí eu vou botar aqui uma vestimenta especial, eu vou enfeitar a minha casa espírita ou o meu templo religioso com filigramas de ouro, tapete veio para atrair as pessoas, entendeu? É que ele diz isso. Aí ele diz: é sempre útil dar um bom exemplo. Não os que somente por afetação e amor próprio fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Então, aquele que age de uma maneira, mas na hora de dar o exemplo faz outra coisa, eles não imaginam o mal que eles estão causando. Ele bota essa observação. Não tem, você quer fazer um altarzinho na sua casa? Não tem problema. Tem irmãos nossos espíritas que condenam isso veementemente. Veementemente. E, né, já vi irmãos espíritas falando, comentando, fulano tem em casa imagem de Nossa Senhora das Graças, tem crucifixo, tem imagem de Jesus, a doutrina diz que nós não precisamos disso. Realmente, nós não precisamos disso. Assim como o espírito, quando desencarna, não precisa de roupa, não precisa de comida, mas a gente não constrói isso no plano espiritual. Alguém uma vez viu, ou teve a ideia, ou leu em alguma obra, descrevendo os mentores espirituais nus? Não. Mas o espírito precisa de roupa? Não. Vocês estão me ouvindo? Até porque ficou todo mundo parado assim, de repente eu pensei que tinha congelado. Eu pergunto, a gente já ouviu falar em amigo espiritual, Emmanuel, André Luiz? Não, não, não. Lá não fala que tem casa, rua, jardim, praça, música, banda, trem-bala, flores. Não tem tudo isso? Precisa disso? Ali no Ao vivo e a cores? Precisa? Não, não precisa. O espírito não precisa nada disso. Mas não existe? Existe. Existe. Por quê? Porque nós criamos, sentimos necessidade disso. É a mesma coisa aqui. Cada um faz a sua, pelo menos eu como eu penso, tá? Cada um faz a sua adoração como quiser. Por isso que nós dissemos aqui no início, até o pensamento, né? A fé é o veículo e a oração é a estrada. A estrada que liga o Criador à criatura e a criatura ao Criador. A forma como você faz a sua prece, a forma como você faz a sua adoração a Deus é coisa íntima. É coisa íntima. Então, quando eles perguntam aqui, será útil a adoração exterior, que é essa que eu faço do culto, ou eu tenho uma imagem, ou isso ou aquilo outro? Eles dizem,
Sim, ela é útil, se não consistir num vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio fazem, desmentindo com proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Então, você faz a sua adoração como você quiser, desde que seja realmente um ato de contrição. Você pode fazer. Quer acender vela de 7 dias, vela de um dia só, é problema seu. Quero ter a imagem Ô, da Senhora da Conceição aqui, mesmo sendo espírita, é problema seu. O Chico tinha um monte de imagenzinha de santo em cima do guarda-roupa dele. Eu tive na casa dele, eu vi. Ele ganhava as imagens das freirinhas que iam sempre lá na casa dele, conversar com ele, né? E elas davam e eu botava tudo lá. Fala, Alberto. você, a gente comentando essa questão agora, né, dessa segunda parte da frase, mas os que somente por afetação e amor próprio fazem, desmentindo com proceder a aparência da piedade. Aí eu vi algumas cenas do sepultamento do Papa e você vê que autoridades mundiais todas se deslocaram para lá. Tu vê que umas estavam mesmo sentindo, envolvidas, e aquilo tinha outros que pareciam uma aparência, que estavam ali só de praxe, burocraticamente, porque é um chefe de Estado e tal, não era um sentimento verdadeiro. Então, você vê que tanto na questão da adoração como na atitude, a gente vê essa situação, né? Exatamente, exatamente. Então, o que ele diz aqui, né? É, isso depende de você. O que importa é o sentimento. Agora, se você ajoelhou ou não ajoelhou, não importa, não importa. Cada um faz a sua adoração como o indivíduo desejar. Então, por exemplo, eu estava vendo uma entrevista de um foi um ponto que estava falando, né? E ele estava ouvindo uma conversa entre dois religiosos, né? Entre um católico, um padre católico e um pastor da igreja lá, da igreja da Assembleia de Deus, acho que era assim, lá de Roma, e estava ouvindo a conversa. Aí diz que o pastor virou-se, né, para o padre e disse assim: agora estamos todos nós muito tristes, que o nosso Papa morreu. Entendeu? O nosso Papa morreu. Quer dizer, cada um tinha ele como um verdadeiro líder religioso, um muito ligado à fé. E nessa semana aconteceu um fato, né? No início eu fiquei assim, até. Eu fiquei muito sentida com a morte do Francisco, né? E no sentido que eu tinha ele muito, assim, como um espírito realmente bastante evoluído. E eu ouvi de uma companheira espírita, não vou citar nome, nem onde foi, nem como foi, ela, por questões de ideologia, ela disse assim, eu falei assim, né? Poxa, essa semana, nem foi eu que falei, foi meu marido que falou, o Beto que falou. Poxa, essa semana ficamos tristes, né? Porque o Papa Francisco desencarnou. Ela olhou assim, com o rosto assim meio de desprezo, falou assim, também, né? Esse Papa recebia elementos A e elementos B, querendo falar que eram chefes de Estado, que eram socialistas, comunistas, assim, né? Também, né? Um homem que recebe chefes de Estado
Aí citou o nome dos dois chefes de Estado, para mim não tem muito valor. Aí eu, como sou espírito ainda muito inferior, né, não me aguentei, virei e disse assim: alguma vez você viu Jesus se negando a receber alguém? Ela olhou para mim, eu falei na lata, eu não aguentei, gente, não aguentei. Veio assim, Ai, queria ter essa coragem que você tem, Rose, que eu também estou passando com um problema sério na casa. inferior. Eu virei para ela e falei assim: você alguma vez viu Jesus se negando a receber alguém? Aí ela olhou para mim, regalou, é. Porque na hora me veio duas pessoas. Um Nicodemos. Jesus não conhecia, mas era um doutor da lei. Fariseu. E os fariseus eram de um partido radical, contrário a Jesus. Tanto que foram eles que botaram Jesus na cruz. Não foram os romanos. Os romanos só bateram no martelo, enfiaram o prego. Quem colocou eles lá foram os fariseus, que não gostavam de Jesus. Porque Jesus hoje criticava abertamente. Jesus falava mesmo. Para quem estuda Sermão do Monte com a gente sabe disso. E Aninha, eu tenho. Esse final de semana eu tive com uma pessoa que eu não sei, eu não gosto de falar em política com ela porque ela é meio fanática. Aí, conversando lá, não sei o que foi, saiu, porque está todo mundo consternado. Não pela morte, porque a gente sabe que todo mundo vai morrer um dia, mas pela pessoa que foi, né, pelo legado que deixou. Aí eu fiz esse comentário também, como todo mundo fez. Aí ela começou a descer a ripa, né? A irmã dela, a prima dela é católica de Marredeci, mas não falou uma palavra. Aí eu falei assim: olha, eu sou espírita, mas a minha base é católica, e a única coisa que eu acho que diverge é que o católico não acredita em reencarnação e estuda pouco. Aí falei, ela, ó, calou a boca. E uma coisa muito interessante que eu escutei, aí, ó, quando cheguei em casa, né, na casa dessa minha amiga, ai, que coisa boa, graças a Deus, você viu, ela ficou quieta, ela não... Eu digo, ah, mas você tem que falar, garota. Ah, mas eu não quero confusão. Eu digo, ah, então fica com o estômago doendo, porque tem coisas que a gente tem que falar. então, E eu estava escutando uma fala do Papa que eu achei assim interessantíssima, quando se estava falando dos preconceitos, né? Aí o Papa perguntou para não sei quem se ele sabia qual tinha sido o primeiro santo a ser canonizado por Jesus. Aí a pessoa disse que não. Jesus canonizou alguém? Qual foi o primeiro santo canonizado por Jesus? Aí ninguém sabia responder. Ele falou assim: ah, vocês não sabiam, não, que foi um ladrão? Quando ele disse: ainda hoje estarás comigo no reino dos céus? Aquele ladrão que estava com ele lá, o Papa Francisco disse que foi o primeiro santo canonizado por Jesus. Muito interessante, né? A gente nunca, eu pelo menos nunca tinha pensado dessa forma em relação àquele homem. Foi o primeiro santo, né? Nicodemos, o doutor da lei, fariseu. Aí um dos discípulos disse assim: senhor, o doutor da lei quer conversar com o senhor, um fariseu. Ele disse: manda ele vir. E ele foi, Nicodemos, à noite. E também o outro, Jesus, o coletor de impostos, Zaqueu. Não é? E todo mundo sabia que o coletor de impostos naquela época, né, ele, né, cobrava sempre um pouquinho mais. Tanto que todos eram muito bem. Primeiro, Jesus chamou um coletor de impostos para ser um dos seus discípulos. Não é? E ele disse assim: essa noite vou dormir lá na casa de Zaqueu, na casa de um pecador, de um coletor de impostos. Então, eu falei: você viu alguma vez Jesus se negar a receber alguém? Se negou a receber Maria de Magdala? Zaqueu de cima da árvore, né? Ele se negou a receber Maria de Magdala, para a época, uma prostituta, meu Deus! Imagina uma pessoa, naquela época, que apertasse a mão, abraçasse uma prostituta, quantos meses de purificação espiritual eu não ia ter que fazer no templo? Nossa!
Receber na sua casa, abraçar uma prostituta, pecaminoso, pela lei daquela época, ia passar anos se purificando. E Jesus, eu falei para ela, você uma vez viu Jesus se negar a receber alguém? E se ele, dentro da religião dele, o Papa, é o representante de Deus, assim que eles são vistos, ele teria direito? E foi a mesma coisa que aquela jornalista da Globo, Ilse Scamparini, fez lá, logo assim que ele entrou, uma pergunta para ele sobre o tema que é tabu dentro da Igreja Católica. Era, então, sobre homossexualidade. E ela fez uma pergunta sobre gays para ele. E ele, na hora, estava rindo, conversando com todo mundo. Fez a pergunta para ele sentiu o impacto da pergunta. Tanto que ele ficou em silêncio. Ele ficou em silêncio, ficou sério. Pensou, porque aí ele, né? Pensou o quê? Tudo aquilo que a igreja pegava. Mas aí ele se acalmou, silenciou e virou para ela e disse assim: quem sou eu para julgar? Depois ele saiu e ela disse que foi embora quando pegou o avião, e ela foi com vergonha, ela disse que tinha pensado assim, joguei um balde de água fria daquela reunião, né? E aí veio um secretário dele e falou com ela, o Papa falou que gostou muito da sua pergunta. Porque ele falou, ele pensou, na hora ele sentiu um impacto. A mulher veio me perguntar sobre um problema que é um dogma dentro da igreja, né? Nossa, homossexual, todo mundo sabia que isso sempre existiu. Mas na igreja, ele olhou para ela, a pessoa disse assim: quem sou eu para julgar? Aí eu lembrei de Jesus: de que é essa moeda que está aí na tua mão? É de César, então dá a César o que é de César. Ele disse: quem sou eu para julgar? Então, né? É o que a gente está vendo aqui. Muitas pessoas fazem simulacros, como essa minha conhecida espírita. Prega o evangelho, faz seu evangelho, é espírita, mas julgou o Papa porque ele recebeu dois chefes de estados que são ideologicamente contrários ao que ela pensa. E aí ela disse: para mim, não, pessoa sem muito valor. Ela fez aqui: espera, onde está o uma Deus sobre todas as coisas é o próximo de mesmo? Onde está o não julgarás? Onde está? Com a força com que julgares, serás julgador. Onde está o Evangelho segundo o Espiritismo, que é vamos dizer assim, um conjunto dos ensinamentos de Jesus, que é um sermão da montanha? Não está. Não está. Entendeu? Então, eles aqui, os que somente por afetação e amor próprio fazem essa adoração, desmentindo com o proceder à aparente piedade, no exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Mostram uma coisa, mas na hora da ação praticam outra. E é assim que a gente percebe as coisas, né? A gente tem que analisar. Você tem que olhar o Papa Francisco, um homem todo voltado para dentro. Tem seus defeitos? Todos nós. Nem tudo que ele fez agradou, foi correto, foi de acordo com. Mas você mostra que no básico, que é falar da fé, do cuidado com os mais sofredores, tudo isso ele demonstrou. Tudo isso ele demonstrou. Né? Então, a gente tem que colocar isso. Então, você vai julgar uma pessoa porque você tem a tua ideologia e o outro, né? Olha, não tem muita gente aí por aí. E aqui mesmo no Brasil, quantas pessoas desejaram mal para ele, falaram coisas terríveis nos comentários sobre ele, por causa de questões ideológicas. E pessoas que se dizem que religiosas, pelo menos batem no Tem peito. alguns, e tem alguns aí que estão torcendo, né, para que venha um conservador. Conservador, contra, trazer aquele Meu Deus. radicalismo,
Ela estão querendo isso. dente por dente, olho por olho. Estão querendo que volta do passado, ditadura, um monte de coisa. A Iana falou sobre isso, que para ela, esse sistema que nós vivemos hoje não é bom, tínhamos que voltar para o sistema da ditadura. Eu falei Eu para ela, ouço muito isso na casa espírita. quantas pessoas morreram da ditadura? Ela, não volta para a monarquia, entendeu? Pior que dá um mal-estar na gente, né? Né? Você dá a sua resposta e vai embora, vai caminhando. Deixa o companheiro ali, foi o que eu Não fiz. tem medo de dar resposta e ser mais grossa do que deveria ser, entendeu? Criar assim, um ambiente pesado, Gente, criar, sabe? Confusão. sempre disse o seguinte: a gente não pode se envergonhar de caminhar junto dele. Né? Ele sempre diz assim: você. Tem até uma passagem de uma bem-aventurança, dessa que nós estudamos, que nós não devemos ter vergonha de caminhar junto de Jesus. Eu já ouvi espírita falando que gostaria que se falasse em política dentro da casa espírita. Mas eu não acho uma coisa segura para falar, não. Pois Que é. a gente ainda é muito, Nós a podemos falar, gente ainda é muito ignorante. Aí vai um puxar a sardinha para a sua latinha e vai estar armada a confusão. estamos falando aqui sobre os ensinos de Jesus, não é? E Sim, Jesus falou, se você tem uma passagem que eu não me lembro bem, mas está lá da Bíblia, que você não pode se envergonhar dele. Se envergonhar dele quer dizer ter medo de falar sobre o que ele ensinou. Então, tem uma passagem, eu sim, vou depois ver se eu acho e coloco. Nós não temos que ter vergonha de falar sobre Jesus. Não, Jesus dizia isso. Né? Jesus dizia isso. Jesus foi a escolha dos. O que é que ele falou? Não são os sãos que precisam de mim, são os doentes. Não são sim, os sãos que precisam de médico. Então, quando ele disse que não são os sãos que precisam de médico, ele se colocou como médico. O médico das almas, mas das almas doentes. Não importa a doença, os desequilibrados. Então, esses precisam. E ele falou: não tenho vergonha, né? Sigam divulgando o meu evangelho. Agora, se alguém não gostar e atirar pedra, é problema dele. Se você está falando com educação e colocando ali o ensino de Jesus, ele mesmo, não tem como errar, né? Não tem como errar. ele disse, chamou assim na lata, vocês são túmulos caiados, bonitos por fora e podres por dentro. Exploram a casa das viúvas, né? Sermão dos 8 Ais, quem conhecer, quem conhece, Jesus. É pensar assim, ó, é um caminho para a cruz. É um caminho para a cruz. Porque ele não temia, ele falava. Por isso que os fariseus o odiavam, porque ele os criticava abertamente. Não para ofendê-los por ofender, mas para apresentar a verdade. E ele nos convida a fazer a mesma coisa, né? É. Gente, ficamos aqui, falamos de poucas perguntas, mas deu para a gente, né, discutir bastante. Vamos aqui anotar a data, dia 3 de maio, que dia 30 é quarta, 1, 2, 3, não, dia 5 de maio, né? Eu vi aqui errado. Ah, não, dia 5 de 25, eita! 5/5 de 25, questão 654. 5/5 de 25. Nós continuamos, né? E essa próxima questão aqui também vai ser daquela, né? Deus, Deus tem preferência pelos que adoram desta ou daquela maneira? Também dá uma discussão boa, né? Para esse pessoal aí que é, como disse a amiga nossa aí, ó, radical, né? Então, é muito interessante tudo isso. Aí a gente vai vendo, né? E como Jesus veio derrubar os muros, né? Jesus, Agora, pessoal, é interessante, não sei se vocês ficaram sabendo, que no momento do sepultamento do Papa Francisco teve uma revoada de gaivotas. Vocês souberam disso?
Aí você vê que esse é discípulo de Francisco Eu mesmo, não só Márcia. soube, como eu vi. Foi na hora que o carro, o Papamóvel, estava saindo de um túnel. O repórter até falou: olha ali como tem uns pássaros. Eu não sei qual eram os pássaros, mas eles ficaram sobrevoando o túnel. Muito bonito. Diz Pois de é. Pereira Franco, eu vi uma mensagem do Divaldo, onde muitas pessoas confirmaram essa mensagem. Então, não acredito que seja fake news. E tem muita coisa falando por aí. E ele faz parte de um É, grupo de 200 espíritos que, isso. Ah, eu também ouvi. de algum tempo, não é do passado, não, de algum tempo para cá, eu acredito que desde a época da chegada do Consolador, do século XIX para cá, escolhidos por Jesus para Isso. trazer, né, o Evangelho, esse reforço do Evangelho, para relembrar coisas que nós esquecemos. Lembra do Livro dos Espíritos, tem aquela pergunta que diz assim: por que quis Deus, se se eu não me engano, é a questão 622 de O Livro dos Espíritos, essa pergunta é assim, ó. Onde está escrito 621? Onde está escrito a lei de Deus, na nossa consciência? 622. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Eles dizem, indubitavelmente, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Aí, na questão 621A, e 621 é onde está escrito a lei de Deus, na consciência. 621A. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de ser ela revelada? Quer dizer, se está ela aqui, eu tenho que ficar revelando ela toda hora. Aí ele diz aqui, porque os homens a esqueceram e desprezaram, que se então Deus lhe fosse lembrada. Então, que Jesus escolheu 200 espíritos para vir à Terra, para nos relembrar, fazer. É, quem contou essa história foi a Meise Braga, que foi quando o Divaldo foi a Roma, quando ele foi cumprimentar o Papa. Hum. Que viu, Divaldo falou, Ele viu Joana e Joana falou com ele. viu Francisco de Assis e Clara de Assis ao lado do Papa. Isso, Interessante, exatamente. interessante. Viu Clara de Assis, Não, ele é diferenciado, ele é diferenciado. chocado, assim, né, de ter tido aquela visão. Aí depois Joana falou para ele. Joana explicou que ele disse que foi lá, ele teve realmente com o Papa, cumprimentou o Papa, e ele disse que quando ele olhou, ele viu os dois um ao lado dele, Francisco e Clara. E ele ficou assim, né, tipo, chocado, não falou nada. Ia falar nada para o Papa, Papa Católico. Depois, Joana explicou para ele sobre isso, né? De vez em quando, Jesus escolheu para vir nos relembrar, né? Então, gente, nós vamos encerrando aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, essas lembranças, a oportunidade de ter convivido com esse espírito maravilhoso que deixou saudade em todos nós, né? E vamos pedir a Deus que o próximo seja do estilo dele, se essa for a vontade de Deus, vai acontecer. E que o Senhor nos abençoe. Daqui a pouco, se que beijo, a gente retorna para o estudo do livro Recordações da Mediunidade. Um beijo aí no coração de todos.